Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sou Ronaldo, da comunidade Canção Nova, 8 anos já de missionário. Cheguei aqui bem novo, continuo ainda, como vocês veem, né? Mas nessa véspera de Semana Santa, eu me vi muito questionado, apesar de com 8 anos de missionário, me vi muito questionado quando estava numa celebração da Santa Missa e o sacerdote perguntou assim: gente, vocês têm fé? E eu estava lá no meio de todo mundo, e eu esperei ele continuar perguntando: gente, vocês têm fé? Todo mundo continuou naquele silêncio. O sacerdote disse assim: tem sim, vocês têm fé. O que vocês fazem é manifestá-la pouco. O que vocês fazem é pô-la pouco em ação. Vocês têm fé. Diga para o irmão que está do seu lado: você tem fé, mas você põe pouco em ação. Mas você tem fé, meu irmão. Gente, ano passado, no finalzinho do ano, eu passei por um momento de prova. A minha esposa estava grávida no 8º mês. Fomos fazer o último ultrassom e deu que o meu filho poderia vir com alguns problemas. Ele poderia nascer com problema mental, com problema físico. Ele poderia nascer com hidrocefalia, além da deficiência física. Era o 8º mês. Não se tinha mais nada o que fazer. O médico descobriu naquela hora. Ele até disse: com 4 meses seria correto ter-se visto qualquer anormalidade. Ele falou: mas não tem explicação. Perguntei para ele se era algo genético. Ele disse: não tem explicação. Nós corremos, eu e a minha esposa, mas nós corremos para Deus. Fomos aos especialistas também. Eles disseram: o melhor agora é esperar a hora do parto. Nós íamos esperar 1 mês ainda que faltava. Mas o meu bebê fez cocô no ventre da minha esposa. Nasceu 1 semana depois daquilo tudo. O médico disse assim, antes do parto: nós vamos preparar todo o esquema de UTI, tudo o que for preciso, porque se ele precisar, nós vamos colocá-lo na UTI. O menino nasceu às 5 horas da manhã, estava tudo preparado. O médico colocou em observação. Ele passou as primeiras 6 horas ali no berçário, sem precisar de nada, e chorava, e o médico dizia: puxa, ele chora forte. Passaram-se 12 horas, passaram-se 24 horas, e passaram-se 48 horas. O médico disse: ele frustrou positivamente todas as nossas expectativas. Mas você não sabe, ou talvez você saiba, você que é pai e que é mãe, como é que fica o coração da gente nessas horas, não é? Gente, eu não tinha quem recorrer, eu só tinha a Deus. A medicina não ia dar jeito. Eu e minha esposa recorremos a Deus. O menino saiu da Santa Casa, onde estava, do hospital onde estava, com o exame do pezinho nota 10. Foi a criança mais saudável que nasceu naquele dia. Depois daquilo nós procuramos os especialistas, porque era a recomendação médica que nós continuássemos a procurar. Fomos a São Paulo, no Beneficência Portuguesa, continuamos indo ali mês a mês. E os médicos dizem: nós não estamos achando nada nele. Nós não estamos achando nada nele. E eu e minha esposa continuamos ali. Quando a gente soube da notícia, a gente foi até o Padre Jonas, e ele, rezando conosco, ele disse: meu filho, não se preocupem, porque esse menino ele vai ser saudável para a glória de Deus. Ele vai ter todos os sinais de uma criança que seria anormal, mas ele vai ser perfeito para a glória de Deus. Até hoje, em todos os médicos que nós vamos e continuamos a ser acompanhados, ele tem uma desenvoltura física maravilhosa, como poucas crianças têm. Ele tem hoje também um aspecto mental
muito saudável, como toda criança de 7 meses, que ele vai estar para fazer 7 meses. Ele está perfeito, graças a Deus. Mas você sabe o que aconteceu também, além da minha oração, da oração da minha esposa e de toda a comunidade Canção Nova? Que todo mundo naquela hora se uniu, todo mundo rezou por ele. Eu até agradeço os meus irmãos, que eu sei que cada um de vocês aqui rezou por ele, eu sei. Eu fui à Aparecida. Cheguei lá, eu ia fazer reportagem na festa de Nossa Senhora Aparecida. E eu falei assim, puxa vida, eu como repórter da Canção Nova vou a tantos lugares, faço tanta reportagem, mostro os santuários, o que as pessoas fazem nos santuários, a devoção e a piedade com que essas pessoas vivem cada momento. Eu preciso fazer isso também que esse povo faz. Eu fui lá na Capela das Velas, comprei uma daquelas velas, imaginei a vela do tamanho do meu filho, comprei uma vela daquele tamanho e disse para Nossa Senhora, enquanto eu for vivo, todos os dias 12, eu estando próximo à Aparecida, eu venho aqui com meu filho e minha esposa. Se eu estiver em qualquer outra casa de missão da Canção Nova, eu vou no santuário mais próximo, no dia 12, porque eu preciso viver aquilo que o povo de Deus vive. Eu preciso dessa devoção popular, dessa piedade popular, que é o que alimenta a vida da igreja. Por que eu estou contando isso para vocês? Eu tive a graça de ir a Lourdes no ano de 2001, tinha acabado o jubileu. Em Lourdes vai gente de tudo que é jeito que você imaginar, lá na França. Eu morava em Roma na época, era pertinho, 2 horas de avião, você estava lá. Chegando em Lourdes, já me deparei de cara com um casal de portugueses, estavam na fila, eles iam para a piscina, onde as pessoas vão tomar o banho na piscina de Lourdes. É um banho que você chega, você entra numa piscina dessa altura assim, tem sempre 3 ou 4 pessoas atrás de você, você é recostado para trás, molham a sua cabeça, a sua testa, e você toma um banho ali. Pessoas que entram naquela piscina com qualquer problema físico, saem dali curadas. E eu falei, Senhor, eu não tenho problema físico, mas eu sei que eu sou uma podridão por dentro, a minha alma não é santa. Cura a minha alma por dentro, purifica a minha alma, purifica o meu espírito. Eu fui. Quando eu estou saindo, aquele casal estava ainda na fila, eu falei, eu já tomei o banho. Aí o português olhou para mim assim e disse, olha, eu venho aqui desde quando eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe me trazia todos os anos. E uma vez, quando eu estava aqui, saindo dessa piscina, depois do banho, eu vi uma criancinha começar a gritar, mamãe, eu estou enxergando, mamãe, eu estou enxergando, mamãe, eu estou enxergando. Era uma criança cega e estava enxergando. Eu acompanhei quando o Papa foi até Portugal, em Fátima, quando ele foi beatificar Francisco e Jacinta. Lá ele contou a história que tinha acontecido com ele no dia 13 de maio de 81, que ele tinha sido alvejado por uma bala. E João Paulo II disse que no ano seguinte ele tinha voltado a Fátima para agradecer a Nossa Senhora e levado a bala para colocar na coroa de Nossa Senhora em Fátima. Todo mundo sabe disso, não é? Mas qual é a novidade? A novidade é que eu fui à Aparecida. Muita gente vai à Aparecida fazer promessas, pagar promessas. Eu vi em Lourdes que muita gente vai a Lourdes. O Papa foi a Fátima. O nosso povo vai à Aparecida, vai a muitos outros santuários. Você, eu estava observando, veio aqui, colocou seu pedidinho de oração, porque nós temos fé, porque nós acreditamos, porque nós acreditamos.
Nós estamos reaprendendo a ter fé. Estamos reaprendendo a ter fé. Nós estamos numa escola hoje. Nós temos a escola dentro das nossas paróquias, nos nossos santuários, temos a escola dentro da nossa casa, porque a televisão leva isso para dentro das nossas casas. Nós temos uma escola de fé hoje. Nós temos, todo mundo tem, mas tem aqueles que são indiferentes. Então eu quero falar para os indiferentes também. Eu quero falar para os indiferentes. O que está faltando na sua vida? O que você está precisando na sua vida? O que você mais tem se debatido? Qual é a causa do seu choro todos os dias? Quais são as causas das suas preocupações todos os dias? Por que eu comecei contando esses 3 testemunhos? Porque eu quero dizer para você que esta é a semana por excelência da piedade. A Semana Santa é a semana da piedade. Não é ridículo alguém escrever um papelzinho, colocar naquele cesto: estamos imitando Jesus. E quem faz isso está recebendo milagre. Quem não faz, bobo que é. Não é ridículo você encontrar por aí pessoas que quando chegam na igreja, a primeira coisa que fazem é se ajoelhar. Se ajoelham diante do Santíssimo, que não está aqui, mas eu estou fazendo como se tivesse aqui o Santíssimo. E aliás, muitos até se agacham mesmo, olha, e fazem aquela genuflexão piedosa, fazem aquele debruçamento piedoso. Muita gente que chega vai diante das imagens, sabe que não é para adorar na imagem, mas é apenas para venerar, respeito. A gente se ajoelha, ou melhor, a gente se dobra ou não se dobra diante do presidente da República? Você já viu que tem gente que se dobra diante do presidente da República? Do rei Juan Carlos da Espanha? Tem gente que se dobra ou não se dobra diante do Bush? Tem, gente. É que nós não observamos e às vezes a televisão não mostra, mas você pode ver no encontro das autoridades com os menorzinhos da terra, os menorzinhos chegam lá e se dobram diante deles. Por que eu não me dobro diante do Rei dos Reis? Por que eu não me prostro diante do Rei dos Reis? Se me dobro diante de um presidente, de um rei deste mundo, até diante de um bispo. Já viu como é que a gente faz diante de um bispo? A gente chega aí, beija a mão do bispo. Por que não fazer isso a Jesus? E tem aquelas pessoas que infelizmente chegam e falam só assim, até assustadas, eu acho que elas tomam um susto. E Jesus também se assusta com isso, eu acho. Tem que ser sentido, tem que ser vivido. Eu comecei a contar tudo isso para você por quê? Porque você tem fé e porque nós precisamos começar a externar a nossa fé. Só assim nós vamos ver os milagres que nós pedimos para Deus. Só assim nós vamos ter as respostas que nós pedimos para Deus. Nós precisamos manifestar a nossa fé. Dá para entender? Nós precisamos manifestar a nossa fé. Nesses dias nós vamos ver pessoas diversas por aí carregando a cruz, porque as vias sacras se multiplicaram. Nós já vimos, gente, há muito tempo pessoas que faziam promessas muito sentidas, carregavam cruz por este mundo afora, andavam cidades, quilômetros. Nós temos a festa em Canindé, lá no Ceará, que leva milhares de pessoas todos os anos, vai gente do Nordeste inteiro. As pessoas fazem um sacrifício enorme, andando em cima de caminhões pau de arara, para chegarem até lá em Canindé. E chega lá, elas debaixo de sol, passam o dia inteirinho. E geralmente é gente muito simples. É verdade ou não é que geralmente quem tem esses gestos de piedade são gente simples? Desculpa, mas só os simples vão adquirir as graças de Deus. Enquanto eu continuar com o meu jeito patricínio ou mauricinho, as meninas patricinhas, os meninos mauricinhos, as senhoras, donzelas, muito bem, que não se dobram, que não se ajoelham, que não fazem promessas, que não carregam uma vela. Enquanto nós continuarmos assim, eu não estou só criticando você, eu estou querendo dizer que enquanto nós continuarmos assim e nós não formos pessoas piedosas, nós não vamos adquirir as graças de Deus, porque é preciso ter este coração simples. É preciso ter este coração simples.
A adoração ao Santíssimo que nós fazemos nas capelas aqui da Canção Nova ou das nossas paróquias, elas são este exercício à nossa simplicidade. Mas não é tudo. Ainda precisa mais, nós precisamos fazer muito mais, porque eu lembro daquela música do Padre Zezinho. Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Quem sabe canta junto. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e os jornais convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer, que sem religião não sei viver. E repete, não sei viver, não sei viver. Sem religião o nosso povo não sabe viver. Nós fazemos as escolhas erradas. Você escolhe errado sem religião. A religião quer dizer, religião vem do latim que quer dizer religar. É ligar o povo, ligar o céu à terra, religar-nos a Deus. E sem religião nós não sabemos viver, porque é só ouvindo a Deus que nós sabemos viver. É só ouvindo a Deus. Nesta Semana Santa nós temos, portanto, as mais belas demonstrações, gente, de como viver. É nessa Semana Santa que nós ouvimos, nós sentimos nossos corações assim, mas chorarem, se emocionarem, viverem aquilo que Jesus viveu. E o que o povo de Deus vive hoje alimenta a nossa fé, alimenta a fé dos outros. Ainda ontem à noite eu estava vendo a TV Canção Nova e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, estava participando de um programa e ele disse assim: eu aprendi com meu pai a ir à missa todos os domingos. Ele falou, e desde quando eu aprendi isso com meu pai, eu sabia que aquilo era precioso para ele. Ele falou, mas foi quando meu pai morreu que eu senti muito mais forte. Eu preciso viver a fé que meu pai viveu, porque ele foi um pai maravilhoso, exemplar. Ele disse, desde quando meu pai morreu em 98, eu nunca mais perdi uma missa aos domingos. Nunca mais perdi uma missa aos domingos. É outra prática piedosa, irmos à Santa Missa, todos os domingos. Na Canção Nova nós somos missionários e assumimos diante de Deus o compromisso de todos os dias. Quem puder e quem se sentir também assim atraído, venha, faça o mesmo, faça. Eu digo para você, é muito saudável, muito saudável. As meninas que querem casar-se, que querem bons namorados, seja piedosa. Não tenha vergonha, por exemplo, de andar com o seu texto impune. Não tenha vergonha de rezar o seu texto dentro do ônibus, onde quer que seja. Não tenha vergonha de manifestar esta fé. Os rapazes também que querem boa moça para casar, não é? A mesma coisa. Mas eu quero ainda ir mais longe com você. As nossas práticas de piedade, elas não podem ser somente para alcançarmos as graças de Deus. Elas precisam ser também a nossa conversão. A nossa conversão. A sua prática de piedade vai levar você a mudar justamente naquilo que você mais quer mudar. Vai ajudar você a ser aquilo que você mais quer ser e que não consegue. Vai. Tem gente que é nervosa demais, que é brigona demais. Tem gente que diz, a minha carne é fraca demais, eu não consigo resistir e caio na tentação. A sua prática, deixa eu dar uma boa notícia, a sua prática piedosa vai te dar forças para você resistir a toda a tentação. A sua prática piedosa vai tornar você forte para você converter aquele da sua casa que você quer que se converta, aquela da sua casa que você quer que se converta. A sua vivência piedosa não pode ser só um meio para alcançar graças de Deus em favor de você, mas precisa ser um meio para levá-lo à conversão, para levá-la à conversão. São Francisco, vou contar outra historinha. São Francisco, depois que ele teve um encontro com Jesus,
mas ele ficou completamente transformado e queria ser de Deus de tudo que era jeito, e viveu um momento ali terrível, porque a cabeça dele estava a 1000 por hora, e ele vivia com a riqueza do pai, da família, as promessas de título daquela época que ele teria, e ao mesmo tempo ele queria servir a Deus. E uma vez, ainda em casa, no comércio do pai, chega lá um pobre no comércio do pai dele e diz assim: Francisco, ele que estava atendendo, dá-me um prato de comida, pelo amor de Deus. Ele tinha nojo dos pobres, tinha nojo, mas já estava naquele processo de escuta de Deus, mas tinha nojo. Ele não podia ver pobre, que dentro dele já vinham reações assim horríveis. Talvez você também já tenha passado por isso. Quando você vê uma pessoa também, na hora que você vê, já te dá mal-estar. E São Francisco simplesmente disse: sai fora daqui, sai fora daqui, como se faz com um cachorro: para fora, cachorro! Gente, depois que aquele pobre se foi, São Francisco entrou em crise, e ele disse assim: mas Francisco, se te tivesse chegado aqui uma pessoa dizendo: dá-me um prato de comida em nome do bispo, que o bispo na época era autoridade na cidade, Francisco, dá-me um prato de comida em nome do imperador, ele disse: eu teria dado. Por que não o fiz àquele pobre coitado que me pediu em nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Entrou em crise São Francisco. Ele estava num processo de conversão. Ele saiu correndo atrás daquele pobre e o encontrou e o atendeu. Ele estava no processo de conversão. Põe a mão no seu peito. Fecha seus olhos. Eu estou num processo de conversão? Eu sou piedoso, piedosa às mulheres? Eu tenho práticas piedosas? O que eu mais tenho pedido para ti, Jesus? Quais têm sido as minhas lamentações? Quais têm sido as minhas súplicas? Eu estou, Jesus, num processo de conversão? Eu quero entrar nele, Jesus. Eu quero entrar nele, Jesus. Eu quero caminhar rumo à minha conversão. A minha conversão será fonte de graças para mim. A minha conversão será fonte de graças, Senhor, para aqueles que vivem ao meu lado. A minha conversão, Jesus, será fonte de graças para toda a minha cidade. Agora pode abrir o seu olho. Eu estou me lembrando do ano de 1998. Era a festa de Pentecostes. Roma, Papa naquela praça de São Pedro repleta de gente. E na hora da sua homilia, João Paulo II diz assim: da justiça de cada um nasce a paz para todos. Repita comigo: da justiça de cada um. E agora repita: e ninguém pode dispensar-se desta obrigação. Então saiba, da santidade de cada um, e bata no seu peito: da minha santidade nasce a paz para todos, todos que pertencem a mim, todos que pertencem à minha família. Da minha conversão nasce a conversão para todos. Da minha justiça nasce a justiça para todos. E nós estamos nesta semana justamente meditando sobre o maior de todos os justos. Estamos meditando sobre Jesus. Foi o maior de todos os justos. Gente, Jesus, por onde ele passava, você observou que ia um cego correndo atrás dele,
Ia um leproso correndo atrás dele, ia uma viúva pedindo para ressuscitar o filho. Jesus ia caminhando e vinha gente de tudo que era jeito atrás dele. Ele deixou de atender algum desses? O que você está precisando? O que você está precisando e não fala logo? E não corre logo? Isso é prática de piedade. Correr atrás de Jesus. Correr atrás de Jesus. Eu fico impressionado às vezes como as pessoas chegam dizendo: há tanto tempo que eu peço, Deus não me atende, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Há algum erro por aí. Deus não erra. Como é que tem sido a sua piedade, a sua devoção? E digo mais, se você não for atendido, você vai se converter e vai entender por que não foi atendido. E vai entender por que você não foi atendido ainda. E Deus vai saber conquistar o seu coração e dizer para o seu coração a hora, as razões, porque Ele não fez aquilo ainda. É que Deus é muito mais esperto que nós e espera uma hora certa para fazer, ou Deus é muito mais esperto que nós e não vai fazer, porque vai ser o meio de Ele nos adestrar de alguma forma, nos conduzir de alguma forma, para trazer mais gente que está longe. E até, deixa eu dizer uma coisa para você, se você sente-se morrendo, se você sente-se muitas vezes sendo consumido, o tempo passando, algo não se realizando na sua vida, mas você continua servindo a Deus e não larga a Deus, pode saber de uma coisa: você está dando a vida para que outros vivam. Você está dando a vida para que outros vivam. E não se preocupe em ganhar a vida, não. Não se preocupe em ganhar a sua vida. Você está se assemelhando a Jesus, o justo dos justos. Ele carregou cruz. Quem já viu o filme aqui, levanta o braço. Quem já viu esse último filme do Mel Gibson? Pena que não todos. Tudo aquilo que Ele passou para que da justiça dele todos nós tivéssemos a paz. Só que, veja, da justiça dele todos tivéssemos a paz. Da justiça daquele rapaz ali de preto, como é que é o seu nome, irmão? Erickson. Da justiça do Erickson todos tivessem a paz. Da justiça, como é que é o seu nome, minha santa? Shirleia. Da justiça da Shirleia todos tivessem a paz. E agora o do seu nome, ele, da justiça dele, para que todos tivessem a paz, da sua justiça para que todos tenham a paz, da minha justiça. Gente, se cada um de nós formos justos, esse mundo vai ser diferente. Não tem como não ser, mas é da nossa justiça que nós vamos alcançar a paz para este mundo, a paz para as nossas famílias e para a nossa vida. Mas olha, precisa ser uma convicção comunitária. E o que é ser justo para você? Ser justo para você é ser santo diante de Deus. Santo diante de Deus é ter uma saúde de vida diante de Deus. Eu estava até nesses dias com um livro de psicologia que fala assim: um grande mal que nós temos hoje em nossa época. Tem algum psicólogo aqui? Um grande mal da nossa época chama-se normose, a patologia da normalidade. O que é a patologia da normalidade? Eu e você nos acostumamos a fazer o que todo mundo faz, ou queremos fazer o que todo mundo faz. Eu me dou o direito de ver um Big Brother Brasil, porque está todo mundo vendo. Imagina, isso não faz mal, isso não é pecado, isso não é erro, isso não tem nada demais. Eu me dou ao direito de, porque sou jovem, como todos os meninos e as meninas da minha época, já estão praticando sexo à vontade. Gente, se eu não for, eu fico para trás. Já pensou que vergonha quando perguntarem se eu sou virgem, eu falar que ainda sou? Normose, a doença da normalidade. Todo mundo quer ser igual. Só que, aí eu fiquei pensando, mas meu Deus, a própria ciência descobriu que isso é uma doença.
e que faz mal para a gente. Aí conversei com uma psicóloga e disse: doutora, mas como é que é isso? Em contraste com a fé. Gente, mas que bela resposta. A mulher nem é católica praticante. Ela disse: olha, Jesus foi um grande exemplo de uma pessoa anormótica. Ele disse: Jesus, ele conseguia viver de forma diferente de todas as demais pessoas. Ele tinha saídas diferentes de todas as pessoas. Ele falou: e isso, se fosse praticado por todos os cristãos, o nosso mundo seria muito mais saudável. E ela disse: por quê? Porque descobriu-se, a psicologia chegou a uma outra conclusão, mas eu fiquei encantado. Ela disse: a psicologia chegou a uma outra conclusão, que as pessoas anormóticas, isto é, pessoas que procuram viver diferente, buscar saídas diferentes da vida, isto é, eu poderia até dizer num sentido religioso, pessoas que têm ascese. Ascese o que é? É você que busca uma superação em tudo que você vive com a fé. Ela diz: pessoas que vivem uma ascese na sua fé, são pessoas que a psicologia diz que são saudáveis. As outras são doentes. Infelizmente, meu irmão, o mundo hoje está doente e carente de pessoas anormóticas, carente de que você seja um anormótico, isto é, uma pessoa que não seja normal como todas as outras. Você, como disse aquela psicóloga, se todos os cristãos fossem como Jesus, o mundo seria muito mais saudável, teria saúde em todos os sentidos, ela disse, porque ela disse, até a psicologia explica que a saúde, quando a pessoa tem, e quando a pessoa é uma pessoa que busca ser anormótica, viver diferentemente das outras, não fazendo coisas extravagantes, não estou dizendo isso, mas no sentido de não se deixar dominar, por exemplo, pela mídia, não se deixar dominar pelo pensamento que todo mundo tem, não se deixar dominar pelos desejos, pelos sentimentos de fraqueza que se tem. Ela diz: quando a pessoa consegue superar tudo isso, ela é uma pessoa saudável. Aí eu falei: professora, que termo é saudável para a psicologia? O que significa esse termo saudável para a psicologia? Falei: professora, né? Psicóloga. Ela disse, e eu fiquei mais ainda esbabacado. Ela disse: a pessoa saudável para a psicologia é uma pessoa, o termo saudável para a psicologia quer dizer santidade. Ela chegou e disse, para a psicologia, a pessoa que tem justamente a capacidade, ou que busca transformar tudo em sua vida, e consegue isto, ela diz, é uma pessoa que vive santidade. Ela falou: mas não é santidade, ela até quis dizer, mas não é santidade no sentido religioso não, viu, meu filho? É santidade, porque santidade no latim quer dizer saúde de vida. Gente, mas eu me deliciei com tudo isso que aquela psicóloga estava me dizendo. Nós precisamos ser santos para termos uma saúde de vida. Precisamos ser santos não porque somos piegas. Nós precisamos ser santos para termos uma saúde de vida. A pessoa normótica, que não vive com normalidade, aceitando tudo que está aí, é uma pessoa que tem uma saúde de vida, e uma pessoa que, em tudo, eu cheguei a essa conclusão, como disse aquela psicóloga, ela está seguindo o exemplo de Jesus. Foi o mais anormótico da história, Jesus. Ele não aceitava as coisas como se apresentavam, ou como se lhe apresentavam. Deu para entender? Ficou alguma dúvida quanto a isso? Diga: eu preciso ser um anormótico. Se você, por exemplo, tem depressão, você precisa ser anormótico. Você precisa ter momentos de ascese. Ascese na oração. Ascese quer dizer superação, buscar uma superação. Buscar a superação na prática da piedade, buscar a superação na prática da generosidade, da caridade, uma outra coisa que a ciência já comprovou. As pessoas que buscam viver a prática da caridade, da generosidade, que se doam a instituições sociais ou religiosas, essas pessoas têm muito menos problemas pessoais, psíquicos, do que quaisquer outras pessoas.
É por isso que quando se fala, está com depressão, meu irmão? Vai procurar o que fazer? Não se está falando por maldade, desculpa. Não se está falando por maldade. Está se falando porque sabe que é a terapia ideal. E é por isso que, antes, estou lembrando também de novo de São Francisco. São Francisco, ele estava com uma crise profunda, porque ele queria ser pobre e agradar a Deus. E ele se achava por demais rico ainda. O jeito dele, o jeito de falar, de lidar com as pessoas. Ele disse: Senhor, muda a minha linguagem, muda o meu jeito de olhar, de observar as pessoas. E ele foi a Roma, numa peregrinação que tinha de Assis para Roma. Quando chegou lá, ele viu um monte de mendigos, todos ali juntos. Você sabe que mendigo procura ficar juntinho, aquele bolinho por ali, todo mundo junto. E São Francisco, olhando para aqueles mendigos, ele teve inveja deles. Ele estava com uma roupa muito boa até, tecido bom. Ele se juntou àqueles mendigos e pegou um deles, levou para de trás de uma das pilastras da praça de São Pedro. Ele disse: troca minha roupa pela sua. O pobre do mendigo: você está brincando comigo? O mendigo estranhou: troca minha roupa pela sua. Ele foi tão incisivo. O mendigo não estava entendendo nada, coitado. Mas geralmente essas pessoas são tão simples que não sabem nem dizer não também, não sabem como se explicar. O mendigo tirou a roupa dele, a veste dele toda rasgada, toda suja, fedendo, deu para São Francisco. Ele voltou para Assis com a maior alegria do mundo, e foi ali que ele começou a reunir os irmãos, e foi ali que ele começou a reconstruir a capelinha, a igreja de São Damião. E a maior alegria de Francisco, o que São Francisco mais teve como ânimo no começo dessa sua missão, era olhar que tinham outras pessoas seguindo ele, era olhar que tinham outras pessoas que se agradaram da missão radical que ele estava assumindo por Jesus. E São Francisco então olhava para o céu e dizia: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu irmãos, obrigado porque eu tenho irmãos. Tanto que aqui na Canção Nova a gente até tem isso num dos nossos documentos, e nós costumamos dizer uns para os outros aqui, sempre que estamos brincando ou conversando: Deus me deu irmãos. Peça a Deus irmãos na caminhada para você, irmãos na fé, para que estejam sempre com você. Eles vão ser alimento, eles vão ser sustento, eles vão ser animados também como você. Mas eu falei de São Francisco porque eu tinha outra coisa ainda para falar dele. Um exemplo de alguém que não aceitava as coisas como se lhe apresentavam. Foi que São Francisco, uma vez no auge das suas tentações, não sei, mas devia ser no campo sexual, nunca se soube disso claramente, mas se entende que era no campo sexual, porque ele era homem, tinha todos os desejos, tinha tudo. Não sei se era uma tentação para se masturbar, não sei se era uma tentação para ter uma mulher, não sei qual que era. Eu sei que São Francisco, no auge de uma de suas tentações, ele chegou à loucura de se jogar num espinheiro. Chegou à loucura de se jogar no espinheiro. Você não precisa chegar a uma loucura como essa de se jogar no espinheiro, mas alguma loucura você vai precisar ter. Suas práticas de piedade às vezes poderão até parecer loucura. Só que eu peço muita atenção, pelo amor de Deus. A prática de piedade deve ser acompanhada da conversão, como eu já disse agora há pouco. Mas não as pratique somente para superficialmente, como um gesto externo. Meu irmão, é a maior fonte de graça, como eu falei para você. É a maior fonte de riqueza as suas práticas de piedade. Não desperdice somente por vaidade, por exemplo, para mostrar-se diferente, para chamar a atenção, porque tem gente que é carente, e tem gente que vai querer chamar a atenção desse jeito, chegando, se ajoelhando, se jogando no chão. Se fizer isso, faça por piedade de verdade, não faça, você me entendeu, não é? Mas um outro mal, muito ligado ao que nós estamos falando, é justamente das pessoas que têm as práticas de piedade, das pessoas que buscam até em Deus a superação, gente, mas continuam levando uma vida farisaica. É preciso chegar
a uma decisão radical. É preciso tomar uma decisão radical. É preciso tomar. Quem sabe que está numa prática religiosa, numa prática pessoal errada, não está de acordo com o que Deus espera de você, nem que o padre diga assim, pode continuar. Porque, infelizmente, nós temos hoje padre com tudo que é cabeça, mas você sabe que Deus não está falando isso não. Você sabe que Deus não está falando e não está esperando isso de você. Abre comigo aí, sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 64, versículo 8. Isaías 64, 8. Leia comigo. E no entanto, Senhor. Repita forte. E no entanto, Senhor, vós sois meu Pai. Repita novamente. E no entanto, Senhor, vós sois meu Pai. Podemos falar agora na terceira pessoa. Nós somos a argila, da qual sois o oleiro. Todos nós fomos modelados por vossas mãos. Feche seus olhos. Eu fui modelado por vossas mãos, Senhor. Que modelo sou eu hoje? Eu sou aquele mesmo modelo que o Senhor modelou com suas mãos? Se sou argila, aonde está sobrando massa? Aonde está sobrando barro? Se sou argila, modelada por Ti, por que este meu defeito? Eu quero, Senhor, Te pedir nesse instante a graça da anormalidade. Estou Te pedindo a graça do não contentamento com a minha vida hoje. Eu não posso estar contente com a minha vida como ela está. Eu preciso ser um homem modelado agora pelo Teu Espírito, remodelado. Eu quero, Jesus. Não posso continuar como estou hoje. Se nós fugimos daquele modelo que Jesus nos fez, nós temos que voltar, gente. Nós precisamos voltar. Eu me lembro também, e até esta frase eu escrevi. Escute bem, porque nós não temos mais o direito, depois dessa semana, depois de entendermos as fontes onde vamos encontrar todas as respostas de Deus, depois de entendermos que praticando isto, nós teremos conversão, nós não poderemos mais voltar, gente, a viver isto aqui. Ouça só o que diz João Paulo II. Também foi naquele mesmo ano de 98. Ele disse assim: se amas a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E a gente diz que ama a Deus, não é? Todo mundo aqui diz, não diz? Ninguém aqui odeia a Deus não, né? Se amas a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, mas se amas verdadeiramente, certamente não molestarás, isto é, não tirarás proveito de outras pessoas. Certamente não oprimirás. Gente, isso não pode partir mais de nós não. Tirar proveito de ninguém, oprimir ninguém.
Porque eu sei que tem gente que está dentro da igreja todo dia e faz isso. E continua o Papa dizendo: não maltratarás ninguém. Nós maltratamos. Nós tiramos proveito. Nós maltratamos. Nós oprimimos. E o Papa conclui dizendo assim: não te comportarás como agiota. O que faz um agiota? Ele dá e espera que o retorno seja lucrativo. O que você fizer, você não pode esperar nada de volta que te dê lucro. Estou falando isso a respeito de outras pessoas. O que você fizer a outras pessoas, para outras pessoas, você não pode agir como um agiota. E até digo, no reino de Deus não tem lugar para agiotas. No serviço de Deus não tem lugar para agiotas. Nem mesmo aquele que hoje vive disso. Aquele que tem a prática comercial, que tem um negócio, que é hoje o seu trabalho, não tem lugar para este no reino de Deus. Procure mudar de vida. Procure. Isso não é justo. Não é uma prática justa. E para concluir, o Papa disse: e se pegares em penhor, não deve esperar nada em troca também. Você sabe o que é empenhorar alguma coisa, não é? E diz até mais: se você pegou alguma coisa, empenhorou alguma coisa de alguém, no final do dia devolva. No final do dia devolva. Por exemplo, alguém precisou de você, de algo seu, e você: só faço isso porque não confio em você, só faço isso se você deixar isso aqui comigo, porque eu vou ter garantia de que você vai depois acertar as contas comigo. O Papa diz, citando o Êxodo 22, está na Bíblia isto: se você fizer isso, devolva no final do dia. E claro, isso a respeito, gente, não de gente sem vergonha, porque tem gente sem vergonha que às vezes quer nos extorquir, mas a respeito do pobre. Gente, nós temos que ter um cuidado muito especial com o pobre, com as pessoas mais pobres que nós. Tudo que Jesus fez foi por causa do pobre, dos pobres. Tudo. O mundo hoje só está do jeito que está porque se esqueceu-se dos pobres. Por causa dos pobres, os menos pobres pagam, os um pouquinho melhores que os menos pobres também pagam, e os infelizes dos ricos pagam. Pagam porque o fruto do roubo e da injustiça é a infelicidade. Levante-se, por favor. Qual é a prática de piedade que Deus está colocando no seu coração que você, a partir de hoje, vai assumir? Não responda não, para mim não. Que práticas de piedade, a partir de hoje, você adotará? Se precisar passar naquela passarela de Aparecida de joelhos, e se isso para você antes era humilhação, para hoje não é mais não. Ou é? É? Se precisar ajoelhar-se aqui, qualquer área deste território da Canção Nova, durante uma missa, você vai ter vergonha? Se precisar fazer qualquer coisa que antes para você era humilhação, mas hoje é sinal de fé, diante da matriz, de qualquer lugar, você vai ter vergonha? Então diga: obrigado, Senhor, porque eu entendi. Obrigado porque o meu coração se convenceu. E obrigado porque eu entendi, Jesus, que a piedade é a mais segura fonte de graça. Que a piedade é o melhor dos exercícios para agradar o teu coração. Eu entendi, Jesus, que a piedade também é a minha melhor arma para a conversão.
É a melhor arma contra as tentações. É a melhor arma contra as minhas fraquezas. É a melhor arma que posso carregar comigo para enfrentar todos os dissabores da minha vida. A piedade. Porque tu, Jesus, me deu o exemplo máximo de piedade. Andou pelas ruas carregando uma cruz. Jogou-se no templo. Caiu por terra depois daquela cruz. Tu, Jesus, me deu o melhor de todos os exemplos. O Senhor foi cuspido. O Senhor foi batido. Porque o Senhor tinha um compromisso. Porque o Senhor estava cumprindo uma promessa. Gente, porque foi isso que Jesus fez. Ele cumpriu uma grande promessa em toda esta via crucis que nós vamos acompanhar aqui na Canção Nova, por exemplo. Jesus estava cumprindo uma promessa, pagando uma promessa que ele tinha feito para o Pai, que ele ia até o fim. Por quê? Da justiça de cada um nasce a paz para todos. Ele queria ser o exemplo de justiça para cada um, acreditando que a partir dali todos o veriam como o exemplo e o seguiriam. É só você seguir e o mundo vai se transformar. É só você seguir Jesus e o mundo se transformará. Amém? Queria que você ficasse de pé, fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e se voltasse só para Jesus. É tempo de estar frente a frente com o Senhor. Na celebração de hoje à noite, Ele vai dizer justamente isso. Viste o que eu vos fiz? Se vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Deseja um coração novo agora. Queira que o seu coração se aproxime do de Jesus cada vez mais. Cada vez mais. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu. Eu quero ser Jesus, Jesus de Nazaré. Só você e o Senhor. Mão no coração, diz: Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser Jesus, Jesus de Nazaré. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.